Boa tarde, pessoal. Hoje é uma tarde de amigos, um bate-papo leve, mas sério, né? Com esses profissionais de altíssimo calibre que eu tenho a honra de ter comigo nessa tarde, começando pelo Marcelo Scherto, que dispensa apresentações. A história do Marcelo se confunde com a própria formação do franchising brasileiro e da história do nosso franchising, da própria Associação Brasileira de Franchising, a ABF, da qual ele é um dos fundadores, e da própria lei de franquia, né? Ele participou do texto e colaborou muitíssimo para o texto inicial da Lei 8955, que até dezembro passado regulou o sistema de franquia brasileiro, e agora na revisão da lei de franquia, promulgada em dezembro e que passou a viger agora em março de 2020, também teve o dedo do Marcelo. O currículo dele é extenso, mas a importância do Marcelo para o nosso franchising foi mais uma vez reconhecida, dessa vez como personalidade do ano 2020, prêmio da ABF aos destaques do franchising brasileiro, né? E o Marcelo, mais uma vez, aí premiado pelo trabalho incansável que ele faz na divulgação, na promoção e no amadurecimento do franchising brasileiro. A Adriana Auriemo, nossa locomotiva do franchising, ela é diretora executiva da Nut Bavarian. Na época que ela trouxe a marca para o Brasil, ela era recém-formada em administração de empresas, fez o curso na Franchising University, que é um curso do Grupo Scherto, que todos os empresários bem-sucedidos passaram, e quem não passou, né, tem que passar. E como ela mesma disse, ficou apaixonada pelo modelo de franchising e fez aí de um licenciamento um modelo vencedor de franquia, no caso da Bavarian, que ela vai contar aqui para a gente. O Lito Rodrigues é um amigo antigo, conheço o Lito desde a época da inovação que ele criou com a lavagem de automóveis a seco. Na época foi um grande desafio e o Lito tocou isso de maneira exemplar, criou o sistema de lavagem automática a seco e fundou, e hoje é o inquieto presidente da Drywash. O que eles têm em comum? Essa história da franquia, né? A história de vivência no franchising brasileiro e uma enorme experiência quando a gente fala de microfranquias. É sobre elas que eu chamei essa turma para a gente falar mais, tocar em pontos sensíveis e, quem sabe, aí criar até um manifesto de melhores práticas, de pontos de atenção, daquilo que a gente quer efetivamente extrair de melhor das microfranquias. Vamos lá? Afinal, estamos numa tarde de amigos, né? Vamos lá, esse é um bate-papo entre amigos. Aqui mas são amigos feras, amigos especialistas aí em franchising, mas não só em franchising, mas como se virar numa época tão inesperada como essa. Né? Mas que a gente está vendo... né? Oi? Somos especialistas em civilismo, como diz um amigo meu, que brasileiro é mestre em civilismo, assim, se vira. Exatamente. É isso. A gente sempre soube que o brasileiro era muito rápido, muito criativo, mas eu vou dizer, e o Marcelo estava até comentando aí do Caíto, da Chili Beans, botar a cabeça para funcionar, porque realmente todo mundo tá tirando o coelho da cartola, né? Botando projetos que não estavam nem prontos para rodar, porque é o que temos para hoje, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão que o pior já passou, né? E que a coisa vai retomar. Eu tenho uma ótima perspectiva em relação a isso. Mas eu queria assim, pegar essa oportunidade que saiu de uma conversa muito bacana que eu tive com o Lito algumas semanas atrás. A gente estava falando do projeto da Drywash. A história do Lito é encantadora, e aí a gente puxou para a história da Adriana, que é incrível. E aí não deixa de passar pelo Marcelo, que a história se confunde com a história do franchising, então eu não sei quem nasceu primeiro, né, o franchising no Brasil ou o Marcelo, porque é desde
a fundação da ABF, você já era gente grande, né, Marcelo? Então, a história um pouco se confunde. Eu não era tão gordo quanto eu sou hoje, mas assim, é verdade. Mas aí eu queria puxar da tua memória, Marcelo, da onde saiu essa ideia da microfranquia? Na verdade, o conceito de microfranquia é um conceito da ONU, é um conceito já há muito tempo, e aqui no Brasil ele foi, entre aspas, um pouco deturpado, porque o conceito da ONU, microfranquia, seria algum negócio cujo investimento total ficasse aí numa faixa, se eu não estou enganado, a Adriana pode me corrigir, acho que $2.500 ou $5.000 seria o investimento máximo. Aqui no Brasil isso aí foi sendo esticado para 50 mil, para 60 mil, para 80, e agora já se fala em 100 mil reais, que dá muito mais do que os 2.500 ou 5 mil dólares, né? Então, mas o conceito de franquia, de micro franquia, o que é simplesmente, para mim, eu sinceramente, eu não faço distinção entre micro franquia e franquia. A micro franquia, para mim, nada mais é do que uma franquia que tem um investimento inicial mais baixo. Nada mais do que isso. Tem gente que faz uma distinção e tem gente que faz uma distinção, inclusive, de um jeito um pouco esquisito, sendo assim, micro franquia é uma franquia que não precisa prestar para o franqueado todo o suporte que uma franquia presta. É uma micro franquia. É um negócio que você pode vender até por telefone, né? Tem gente, nós conhecemos casos de gente que vende por telefone. Quer dizer, o cara não faz sequer uma entrevista, uma análise de perfil, não faz nada. Desde que o franqueado pague a taxa, que é uma taxa baixa, envia-se o material pelo correio, hoje em dia até deve ser simplesmente por algum caminho digital aí, e ponto final. E você, franqueado, faça o que você tem que fazer. Se vire um pouco. Treinamento, se tiver, pouco e à distância, e você vai se virando. E como nós brasileiros somos mestres na arte do civilismo, como a gente estava falando aqui agora há pouco, até que o franqueado se vira. Mas no meu conceito, não deveria existir nenhuma distinção entre franquia e microfranquia. A microfranquia, aquilo que chamam de microfranquia, para mim, nada mais é do que uma franquia cujo investimento inicial fica abaixo de um determinado valor que se convencionou aí definir que é 100 mil reais. Hoje, né, atual, mas esse valor já mudou ao longo do tempo. Não sei se os outros concordam com isso, porque assim, o que eu olho o Lito e a Adriana, a franquia deles, que é chamada de microfranquia, não fica a dever nada, em nenhum quesito, a uma franquia que custe 500, 600 ou 1 milhão de reais. Realmente não tem nada a ver em termos de suporte, de orientação, de treinamento, de materiais de apoio, etc. Não fica a dever nada. E outras que tem aí no mercado são um pouco esquisitas, né? Só completando, Marcelo, há uns anos atrás, quando me convidaram para o comitê de microfranquias, na época ainda era o comitê, eu falei, não, mas eu não sou microfranquia. Nem eu sabia que meu negócio era considerado microfranquia. Até que me explicaram na época que microfranquias são aquelas franquias cujo investimento total inicial hoje oficialmente é de até 90 mil reais. 90 mil. Mas está dentro da mesma lei normal de qualquer franquia. Então, falam que não tem microfranqueador. Tem o microfranqueado, que por que eles separam? Porque eles têm algumas características em comum que também não é nem para todos, né? Tem várias características da microfranquia, da maior parte delas, que no meu negócio não tem. Mas não tem a ver com a franqueadora e com o suporte que ela dá. Tem a ver com o investimento do franqueado. A maior parte dos microfranqueados são operadores, mas não são todos. Os meus franqueados não são operadores. Alguns são, outros não. Mas não são eles que ficam ali no quiosque vendendo o produto. Mas tem muita microfranquia que é o próprio cara ali operando. Tem muita microfranquia home-based, que é o que as pessoas mais confundem, né? Muita gente acha que a microfranquia hoje quer dizer você trabalhar de casa, você não ter que ter um ponto fixo. E a definição oficial não é essa. Mas tem opções assim também para você trabalhar. Legal. Ou seja, não tem uma definição tão específica a ponto de limitar o modelo, né? Não é necessariamente... Desculpa, não é necessariamente aquelas coisas, né? Completa, média, pequena e pequeniníssima. Não deveria ser. Assim, Não acho que deveria no fundo, usa-se a expressão microfranquia, se fosse só para isso eu ficaria bem satisfeito,
para fins mercadológicos, só para dizer, olha, essa é uma franquia mais acessível. Então, o que, num momento como este que nós estamos vivendo, é sensacional que existam boas franquias com baixo investimento de entrada, né, no mercado, porque muita gente que está perdendo o emprego vai ter que recorrer ao empreendedorismo, e a franquia é uma das formas de você empreender, mas muita gente vai ter que recorrer ao empreendedorismo como alternativa de vida. Não é como alternativa de investimento, é como alternativa de vida, é como alternativa de carreira, de sobrevivência. É uma boa estratégia para justamente as marcas alcançarem, né, essas pessoas que estão buscando alternativas, se não soluções, para voltarem ao mercado com investimento baixo e praticamente sem o risco que ele teria de empreender sozinho. Pelo menos ele vai empreender com uma marca que já testou e que tem todo esse suporte como se fosse uma loja completa. Esse ponto que o Marcelo colocou, acho, assim, desculpa até entrar aí na conversa, mas essa história do Marcelo é super importante, porque eu acho que eu aprendi com vocês, né? Enfim, lá no início, a Andréa, que fez o meu primeiro contrato, o Marcelo, que foi o meu primeiro apoiador, minto, né? O nosso primeiro contrato foi feito, porque eu li o livro do Marcelo, e eu copiei lá o contrato que ele tinha colocado o modelo no livro dele. E aí, depois, passado alguns anos, a gente já tinha 100 e poucas franquias, aí eu consegui contratar a Andréa. A Andréa estava numa transição aí de um escritório para o outro, eu catei ela ali, as reuniões eram no café do shopping. Então, eu consegui contratar a Andréa e logo depois consegui contratar a GC3, que era uma empresa do Grupo Scherp na época, que nos ajudou lá a organizar a nossa franquia, né? A reestruturar e tal. Isso aí. Eu comecei no franchise com o Marcelo também, viu, Lito? Então, é uma história bacana, fazendo né? Franchise University, né? Sentadinha ali assistindo aula na Franchise University. Eu não lembro qual foi a minha turma, mas eu fui uma das primeiras. Você foi uma das primeiras ali. Você foi, se não foi turma 1, foi turma 2 ou 3. Exatamente. Vou te falar, pouquíssimos franqueadores hoje não passaram pelas salas da Franchising University. Se não passar, vou ter que passar, porque o cara tá grifado, é um beijo. Boa, Lito, boa. Mas, de qualquer maneira, eu só queria pegar esse gancho, porque o que você colocou, Marcelo, eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive de franquia, eu lembro que a gente ficava muito na indecisão se nós iríamos para licenciamento ou se nós iríamos para franquia. E eu lembro uma ocasião que alguém comentou comigo, não sei quem de vocês, disse assim, olha, você vai ter a mesma responsabilidade como licenciador e como franqueador. Inclusive, licenciador é algo que você pode ter problemas aí no futuro, coisas que você não sabe como é que você vai fazer uma rescisão, uma saída. Porém, na franquia, você vai ter um controle maior e isso vai te exigir uma qualidade maior no relacionamento e no que você pode ofertar e também exigir do teu parceiro de negócio. Então, acho que esse ponto é importante no momento que o Brasil precisa empreender, porque não vai ter outro jeito, né, como o Marcelo bem colocou, só que a gente tem que tentar fugir do empreendedor de subsistência, né? A gente tem que tentar ir para aquele empreendedor, de fato, da sustentabilidade, aquele que vai entrar no negócio e espero que ele não saia nunca mais ou que ele saia com uma melhor, né? Que ele consiga de um lavador de carro, dry washer, amanhã ele possa ser um franqueado multibavária num quiosque no shopping, entendeu? Então, acho que esse é o giro que a BF tem feito bastante, tem conseguido viabilizar. Então, acho que esse é o ponto da interseção entre uma franquia de qualidade, porque eu não consigo entender franquia sem qualidade. Ou é franqueador ou não é, né? Não tem franqueador. É isso aí, não dá para ser meio franquia, não dá para ser uma coisa, é franquia, mas é micro. Não, peraí, franquia é franquia, não franquia, não franquia, ponto. Não tem essa distinção, não pode ter. A única distinção é o volume de capital e de investimento inicial. Nada mais, nada mais. Assim, eu conhecendo as franquias de vocês dois aqui, Lito e Adriana, eu digo isso. E tem outras que também são de investimento baixo, consigo pensar em várias aí, que tem um padrão de qualquer franquia. Não fica a dever ao Boticário,
ao Habib's, ou seja lá, quem for, não fica devendo nada. Então, este, para mim, é o conceito de franquia. Não deveria, eu, sinceramente, quando se resolveu criar lá uma diretoria de micro franqueados dentro da BF, eu não fui favorável, porque eu não via razão para fazer essa distinção. Sim, não consigo entender por que tem essa distinção, mas ela está aí, ela é um dado. E é verdade, Marcelo, porque quem está no dia a dia vê isso com uma clareza enorme, que chega até a incomodar, assim, porque esse conceito não foi absorvido. E mais do que isso, eu acho que é essa desmistificar essas ideias equivocadas que o microfranqueado é um oportunismo, ou é uma franquia light, ou é um modelo com menos suporte. Não é nada disso. E eu acho que não deveria o papel ser, né? da Adriana é muito bem feito nesse sentido de divulgar que existe uma preocupação para que seja entendido mesmo como um modelo de franquia tão consistente como uma loja. Né? Assim, eu até queria voltar isso para você, Dri, para você contar essa posição até da BF e também contar da NUT mesmo. Ela já nasceu micro franquia? Como é que vocês chegaram no modelo? Primeiro assim, eu acredito que o termo micro franquia ele é até importante para mostrar para as pessoas que existe a possibilidade deles investirem através do franchising numa coisa com menos dinheiro, com investimento menor. Que, como o Marcelo falou, mercadologicamente falando, ele é mais atrativo. Tem muita gente que não sabia que podia entrar para o mundo de franquias e, de repente, com a micro franquia, ele fala, poxa, peraí, então cabe para mim. E aí você vai estar, muitas vezes, profissionalizando pessoas que iriam empreender sozinho. A gente vê muita gente que iria fazer o próprio negócio sozinho, iria errar numa série de coisas que, de repente, com a franquia ele não erra. Tem os riscos? Claro que tem, como a franquia maior também tem, né? Tem que avaliar quem que é a franqueadora. Todo o processo que você faz para a franquia normal, você faz também para a microfranquia. Só que para o empresário, talvez o termo ajude a ele entender que serve para ele. Então, tem até um aspecto social aí nisso. Na NUT Bavarian, quando a gente começou, eu falei para vocês, né? Eu nem sabia que eu era microfranquia, então falar que eu comecei como microfranquia, sei lá, eu fui descobrir que era microfranquia quando a gente já tinha mais de 15 anos de franquia. Demorou todo esse tempo para eu nem ia nas reuniões, tinha lá comitê de microfranquia, eu nem ia, porque eu não sabia que eu era isso, eu achava que era outra coisa. E depois, sim, dentro do investimento inicial, a gente tem opções com investimento de até R$90 mil. Então, a gente se classifica aí dentro. Mas no nosso negócio, foi tudo feito dentro de todos os padrões e parâmetros que a gente aprendeu na Franchise University e em tantos outros lugares como qualquer outra. E o que eu vejo hoje, nesse momento que a gente está vivendo, uma vantagem muito grande para as franquias menores, para aquelas franquias mais enxutas, que para você parar com uma estrutura grande, para você segurar uma loja que está com aquele aluguel fixo, que está cheio de gente trabalhando, etc., é muito mais complicado do que quando você tem uma estrutura menorzinha, né? Eu estava falando para vocês antes da gente começar a gravação, nós temos quiosques em shoppings. Tem shoppings que não vão reabrir. O franqueado pode tirar da tomada, guardar o quiosque, ele tem às vezes um funcionário ou dois, né? 2 colaboradores ali, que dá para ele se manter e se segurar durante algum tempo. Então, eu vejo assim, microfranquias têm uma série de vantagens, vou colocar de outra forma, franquias de baixo investimento têm uma série de vantagens se for uma marca séria que trabalhe da maneira correta, claro, né? Sem dúvida. E se pensar no baixo investimento como uma franquia menor, a gente já vem acompanhando nos últimos 2 anos, mais especificamente, essa importância de controlar o custo de ocupação, né? Ficou muito caro você ter lojas grandes, né? Ou até lojas de 35, 40 metros, e um modelo menor começou a ser mais interessante para atender tanto a franqueadora como o franqueado, de voltar a se instalar em shoppings ou em áreas com custo de ocupação
menor. Então, as empresas passaram a ver o modelo de micro franquia no sentido de tamanho e, portanto, Tamanhos menores, né? menor como uma nova ferramenta para alavancagem das vendas de franquia. Né? André, Como é que você vê isso, Lito? Você que tem, enfim, uma escala aí de tamanhos e de investimentos tão diferentes, conta um pouco do projeto da Drywash. A Adriana estava falando, Adriana, eu não consegui pegar. Que você ia fazer não, eu ia só completar que, assim, hoje tem cerca de 600 marcas que trabalham com microfranquias no Brasil. Dessas, tem uma parte que é só microfranquia, então são operações que foram feitas para ser um formato enxuto, às vezes é home base, às vezes é alguma coisa de serviço, enfim, que só tem aquele formato, e outras que são mistas, que tem a loja, que tem um formato maior e tem também a opção de microfranquia. Então, isso que você falou, ele casa bem com isso. Mas pode falar, Lito, desculpa. Não, legal, bacana. Eu ouvi agora. No nosso caso, veja só, eu lembro que lá no começo, o Marcelo Scherto talvez não lembre dessa passagem, mas lá nos primórdios, a gente até criou uma marca na época, chamada Auto Franquia. Até pouco tempo atrás, o pessoal me perguntou se a gente ia continuar renovando essa marca ou não. Eu falei, não, porque microfranquia acabou, então, virando, de fato, a marca oficial, né, do pequeno empreendedor e tal. Então, quando a gente pensou em Auto Franquia, era do franqueado ser uma pessoa física, né? Então, na época, não existia ainda a figura do MEI, né? Não tinha essa personalidade jurídica, mas eu lembro que um bate-papo com o Scherto, acho que foi até num evento da Endeavor, que eu me empolguei naquela ocasião, porque eu lembro que ele achou interessante o modelo, né? E falou, pô, então, bacana, e ficou curioso. A curiosidade dele fez com que, e algumas perguntas inteligentes, que acabaram me provocando a pensar no modelo da microfranquia como a micro mesmo, né? O fulano individual. Micro mesmo, né? O individual, que é possível. Aí eu vou pedir a opinião de vocês, eu vou dar um pitaco aqui em algo na minha área, mas eu acho que é possível. Em serviço que a gente já tem conseguido fazer isso com bastante sucesso na Drywash, mas eu entendo que o desafio grande, e aí é uma provocação que eu faço aqui, pública, inclusive, né, para vocês três, mas depois pública, como levar isso para outras atividades de varejo, inclusive, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho certeza que os aplicativos de mobilidade, os aplicativos, não vou citar nome aqui, mas esses de condução, né? Se eles fossem franquias, eu tenho certeza que a qualidade seria muito melhor e o respaldo que aqueles motoristas teriam seria muito maior, né? Talvez eles não conseguissem ter esse crescimento tão absurdo que teve, né? De ser um negócio global e estar em todas as cidades do mundo, mas certamente ia ser um negócio mais sustentável, né? Então, essa é uma provocação que eu faço aí para vocês. Concordo, Lito. Eu cheguei a mandar, um tempo atrás, uma mensagem através do LinkedIn, que foi o único acesso que eu tive, à diretora de marketing de um desses grandes aplicativos. Eu jamais recebi uma resposta, mas a minha pergunta foi, meu Deus do céu, será possível que o jurídico de vocês ainda não percebeu que esse troço tinha que ser estruturado como uma franquia? Sim, vocês diminuiriam riscos trabalhistas, vocês teriam mais a possibilidade de ingerir mais, vocês atingiriam uma qualidade melhor, vocês poderiam capacitar o cara não só para ele ser um motorista, mas para ele ser um empresário, aquilo ser um empreendimento dele, né? Eu não merecia uma resposta, assim, mas eu cheguei, eu estou super de acordo com você. Então, esse é o modelo que a Drywash pensou lá no passado, remoto. Isso estou dizendo 2000, 2002, 2003, por aí, quando eu conheci foi no começo de Endeavor, foi isso aí, né? Mas eu já te conheci antes de Endeavor, né? Mas isso aí eu me lembro de uma conversa nossa num dos primeiros eventos da Endeavor aqui no Brasil, e a Endeavor fez 20 anos a semana passada, a semana retrasada, né? Que até estivemos juntos num evento Zoom, né? Porque não tinha outra forma, né? Foi bem legal esse evento, por fazer um parênteses. 170 e não sei quantas pessoas ali que tem a ver com a Endeavor desde o início dela. E relembrar, né? Ver pessoas algumas que eu não via há muito tempo, foi bem legal.
E aí, o que acontece? Então, começou essa história do auto-franquia. Então, no caso da Dryosh, especificamente, o que a gente tem? A gente tem, então, a figura da pessoa jurídica, que é uma pessoa física que se transformou no MEI, pessoa jurídica. Então, ele é o próprio operador. E o que nós fizemos de diferente, assim, né? Que eu entendo de diferente. E que, para mim, fez toda a diferença. A gente entende que existe muita gente com perfil de ser bons operadores. Em várias áreas. Eu não estou dizendo só lavagem de carro, não, tá? Eu estou dizendo em vários segmentos. O que não falta para o brasileiro é vontade de trabalhar e trabalhar bem. Não falta, né? Agora, o que o brasileiro não tem, e eu não sei se é só o brasileiro, tá? Eu estou dizendo brasileiro porque eu não tenho experiência fora. Mas o que o brasileiro não tem é a capacidade, primeiro que a questão administrativa e financeira e jurídica é um absurdo aqui, né? Então, acho que nenhum grande empresário consegue ter. Mas imagina o micro, né, o MEI. É muito difícil ele conseguir fazer uma gestão financeira, econômica e contábil do negócio dele. E a outra parte é a questão comercial, né? Então, venda é uma dificuldade. Marketing, essas coisas todas. Então, o que nós conseguimos fazer na Dryosh? Algo que o franqueado ele se preocupa com a operação, ele se preocupa em receber bem o cliente, aplicar bem o serviço dele e entregar o serviço da melhor maneira possível. Isso ele faz bem. E o resto, a retaguarda toda, nós fazemos. Então, isso proporcionou, deu a possibilidade de... e esse caso é verdadeiro, aconteceu faz pouco tempo comigo, numa entrevista final de candidato à franquia, um rapaz veio, acho que meio ansioso, e dizendo que ele tinha uma poupancinha. Olha, eu tenho um dinheirinho, eu sei que não precisa de investimento, mas eu tenho um dinheiro. Ele falou, não fala para ninguém que você tem dinheiro. Eu não ouvi o que você falou, e não precisa mentir. Se alguém perguntar para você se você tem dinheiro, você fala que você não tem. Por quê? Porque o processo de seleção não é pelo dinheiro, é pelo perfil. Pelo perfil. Por quê? Porque investidor, para a sua operação, nós temos de tonelada. De tonelada. Nós temos muita gente querendo fazer investimento em pequenos empreendedores. Então, isso proporcionou para nós a possibilidade de fazer um processo melhor, que é importantíssimo na franquia, né? As nossas franquias que não deram certo, 95% porque a gente errou no perfil do franqueado. Tá certo? Tem várias franquias nossas, franquias que a pessoa tem que fazer um investimento maior, 50 mil. Até dei um exemplo hoje na convenção que nós tivemos. Nós temos franqueado que investiu 50 mil para montar uma operação num estacionamento. Aquela operação está dando 4 mil de rentabilidade líquida por mês. Se você olhar para aquele negócio do rendimento sobre o investimento, é excelente. Nós estamos falando de 8%, né, ao mês. Não, 8% ao mês. 8%. Um negócio fabuloso. Um negócio legal que está dando 8% ao mês, é um negócio extraordinário. Só que aquela pessoa, aquele empreendedor, aquele empresário, ele tem um padrão de vida de 8. A conta não fecha. Tá certo? Ele fez um bom investimento econômico, mas financeiro a conta não fecha. Então, a maioria dos franqueados que não deram certo no nosso negócio foi nesse sentido. O investimento é bom do ponto de vista econômico e péssimo no financeiro. Ou ele reduz o padrão de vida dele, que é muito difícil a pessoa fazer isso por livre e espontânea vontade, ela só vai fazer isso numa hora que, de fato, precisar mesmo, porque quebrou, ou perdeu o emprego. Então, a gente conseguiu inverter a lógica. Foi sempre meu sonho, e aí que eu quero voltar para aquela conversa que eu tive com o Cheiro. A gente seleciona o franqueado pelo perfil dele e não desmerecendo aquelas pessoas que têm dinheiro, quer investir em negócios para dar rentabilidade de 5, de 10, de 50. A gente quer aquelas pessoas que você muda radicalmente a vida dela, mas radicalmente. Uma pessoa que tem uma renda de R$ 1.500 por mês e passa a ter uma renda de 2.500, 3, 4. Você muda. Você muda o patamar dela. Você muda o patamar social, né? Tem até uma passagem numa conversa que eu estava no telefone em casa uma vez e minha esposa ouviu eu falando isso para alguém. Olha, a vida da pessoa muda. Alguém que ganha 1.500 passa a ganhar 2.500. Terminou a ligação, ela veio, mas por que você pode dizer que a vida da pessoa muda? Eu falei, Marcela, muda e muda muito, porque nós não estamos dizendo que alguém que ganha 20 passa a ganhar 30. Alguém que ganha 15 passa a ganhar 20. Nós estamos dizendo que alguém que ganha 1.500 passa a ganhar 2.500. Esses R$ 1.000 a mais é um plano de saúde que ele compra para a família, é um escola do filho. Uma escola do filho, né, que ele pode escolher uma escola particular. Então, são coisas assim que
o mundo, não o Brasil, o mundo tem de sobra esse perfil de desempregado, de pessoas procurando as primeiras rendas, de gente que está ganhando 1.500, 2.000, que muda de vida se ganhar 3, 4 mil. Então, para mim, a franquia, ela se encaixa perfeitamente nesse perfil de candidato que o mundo tem de sobra, infelizmente, tem muita gente nessas... Isso tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem no Canadá, tem no Brasil. Você tem imigrantes do mundo afora, pessoas imigrando para países de primeiro mundo e precisando de começar a renda. Você tem um monte de estudante ou pessoas que não têm o primeiro emprego, mas vai ter o primeiro negócio. E ela tem o primeiro negócio com o aval de uma marca, né? E principalmente com todo o suporte que uma boa franqueadora vai dar. Então, qual é o nosso sonho como franqueador? Essa é uma franquia, não sei se tem esse termo ainda, mas essa é uma franqueadora de quinta geração. Entendeu? Ou seja, essa é a franqueadora que vai dar o maior suporte possível existente para o franqueado. Né? Acho que é esse o objetivo de todo mundo. Né? Então, a Nut Bavara está num estágio mais avançado que o nosso. O Boticário está num estágio super avançado. Por que nós, pequenos franqueadores, não podemos um dia querer ser um franqueador no nível de um Boticário? Entendeu? Lito, e você pensa o seguinte, dentro dessa tua linha de raciocínio, se a gente pegar a estatística oficial publicada ontem ou anteontem, aí, que diz que só no mês de maio nós tivemos no Brasil mais de 1 milhão de novos desempregados. Então, o cálculo aí desde o início da quarentena, sem pensar nos que já estavam desempregados antes, só falando dos novos desempregados do início da quarentena para cá. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas, né, desempregadas na rua. Se você pegar 0,5% deste número, 0,5%, tiver vontade de trabalhar, um mínimo para investir, né, e disposição para virar um franqueado, você está falando em 10 mil novos franqueados, com 0,5% dos novos desempregados do início da quarentena para cá. Se você falar em 1%, você já está falando em 20 mil pessoas, que é o Brasil, num ano muito bom, cresce 10 mil novas franquias. Né? Num ano bom, porque nos últimos anos de governo Dilma para cá, tem crescido bem menos do que isso. Mas num ano bom ainda... é 10, 11, 12 mil franquias. Né? Perfeito, Marcelo. E mais ainda, podendo, se o negócio crescer, montar outras unidades ou trazer a família para dentro desse negócio, e aí compromete todo mundo. E aí, inclusive o custo daquela unidade, porque toda a família está envolvida. E aí não é uma questão de trabalhista ou não trabalhista, é uma questão de empoderamento daquela família. Né? Daquela família ter um negócio e com isso, eu estava conversando com a Adriana antes, aquele modelo de franquia que é de uma pessoa, né, passa a ser de 2, de 3, para cumprir efetivamente a carga horária que determinados lugares, como o shopping, exigem, né, de segunda a segunda, das 10 às 8, não sei como é que vai ficar, mas tem isso. E às vezes precisa de corpo, precisa de braço, não precisa de empregado, precisa de gente. E você resolve, né, oferecendo essa oportunidade como um legado da família. Ó, esse é o negócio da família. Qual é o negócio da família? A gente investiu na NUT, a gente investiu na Drywash, na Zion, enfim, aonde queira. Mas fica essa sensação de pertencimento e não de subatividade. Não é uma subatividade. Não, a gente não é tem uma que tirar esse subatividade. contexto, né, de que as coisas são um quebra-galho. Ninguém está quebrando galho de ninguém. É uma atividade como outra qualquer. E com, inclusive, chance de crescimento. Não sei como você vê isso também aí, Adri. Não, a gente vê que a microfranquia, né, as franquias de baixo investimento, geralmente são a porta de entrada para a vida de empresário das pessoas. É o primeiro negócio que aquela pessoa está fazendo, geralmente, quando ele aposta numa microfranquia, é isso. E, claro, tem de tudo. Tem aquelas pessoas que ficam com uma só, tem pessoas que crescem, que abrem várias, que mudam de negócio. Mas o Lito estava falando do perfil do franqueado que ele procura. Eu acho que essa é a maior vantagem de você começar um negócio através de uma franquia. De novo, de uma franquia que tenha o suporte certo, né? De uma franqueadora decente. Que você escolha bem, né? Assim,
a pessoa pode ser muito boa em alguma coisa, sei lá, eu lavo o carro super bem, mas às vezes eu não sei de finanças, eu não sei cuidar de gente, não sei da parte, sei lá, de impostos e de tantas outras coisas que a franqueadora vai me dar esse suporte. Então aí a pessoa já sai na frente, acho que é uma das principais vantagens. E isso, Andréa, da família, a gente, quando começou com a NUT, a nossa primeira proposta era ser um complemento de renda para aqueles franqueados. Então, era o franqueado continuar com o trabalho dele, ter um negócio que os funcionários, a equipe ia trabalhar, ia complementar a renda dele. Isso, no decorrer dos anos, foi mudando. A gente foi vendo cada vez mais franqueados que começaram assim, começaram com um quiosque, foram comprando o segundo, o terceiro, o quarto, e a família vive do negócio, alguns operando mesmo e outros com equipe. E eu acredito que nesse momento agora, com essa maluquice toda aí, se for dos horários dos shoppings, né? Os shoppings agora, por exemplo, em São Paulo estão abrindo 4 horas só. Tem franqueados meus que estão abrindo sem ninguém, que ele mesmo ali trabalhando, porque é o que dá para fazer nesse momento. Acho que esse perfil operador vai ser maior. E a gente está agora, na NUT Bavarian, procurando também, para novos pontos, um perfil mais proativo. Aquilo de você ter um quiosque num lugar e esperar o cliente chegar, passou essa época, não vai dar mais. Então, o franqueado tem que ir atrás do cliente, tem que fazer delivery, tem que fazer venda por relacionamento, vai ter que oferecer o produto para empresas, para, enfim, vender de N outras formas. A gente fez uma série de canais diferentes para os franqueados trabalharem, inclusive o e-commerce. Eu não abri um e-commerce para cada franqueado, mas a gente tem códigos de desconto que o franqueado dá e ele ganha comissão sobre aquela venda. O franqueado pode trabalhar como representante comercial nosso também, oferecendo produto para supermercados, empórios, cafeterias, ele também ganha comissão. Então, são maneiras dele vender o produto. Aumentar a receita, né? Dele aumentar a receita, chegando a mais clientes. Isso. Sem aquela coisa tradicional de deixar o quiosque ali que o cliente chega. A gente sabe que, infelizmente, ainda mais para o meu negócio, né? Pensa agora, o pessoal circulando nos lugares de máscara. Fica mais complicado ainda para você sair comendo um cone de nuts. A gente tem que estar realmente em vários outros canais. Mas eu acho que o papel do franqueado também mudou, né? Então a gente tem que aproveitar toda esse potencial que ele tem lá na ponta, né? De contato com o cliente, de contato com o mercado consumidor de lá, porque ele conhece aquilo ele tem muito mais facilidade de penetração do que a própria franqueadora por todos os canais, por cima, enfim, pelos lados. Mas, e o franqueado de fato... Tem um ponto que é importante nisso, a Adriana... Ele tem esse potencial, agora, né? E numa época como essa a gente percebe... Peraí, encavalou aí. Agora... Encavalou. Tem um ponto que a Adriana tocou que acho que é fundamental, que é o perfil do franqueado mudou. Você precisa de um perfil... Porque hoje eu vejo que tem duas coisas, e o Lito tocou o dedo nas duas feridas, assim, que a maior parte dos pequenos empresários, do cara que se lança no mundo empresarial, ele tem duas grandes dificuldades. Uma é a gestão financeira, contábil, fiscal, porque a legislação brasileira, você conhece melhor do que eu, é um cipoal, é um inferno, é uma coisa que tem que ser simplificada. Essa reforma tributária precisa vir urgente. Não podem continuar enrolando, isso aí precisa acontecer, mas esse é um ponto. O segundo ponto, a maior parte deles tem muita vergonha, muito medo de vender. Então, você ficar dentro da loja esperando o cliente chegar, ou atrás do balcão, ou atrás do quiosque, é uma posição cômoda. Infelizmente, ou felizmente, todo varejista de todos os ramos está se dando conta de que precisa ir vender fora da loja, além da loja. Isso de vender pelo WhatsApp, de vender pelo Instagram, de vender pelo telefone, de bater na porta da empresa para oferecer as nuts lá da vida. Isso é fundamental, e não é uma coisa da crise. Minha visão, não sei se Lito e Adriana concordam, veio para ficar. Isso veio para ficar. Essa é uma mudança que veio para ficar. Quem não souber fazer venda fora da loja, já vou avisar, será comprado por outro franqueado que sabe fazer venda fora da loja. Porque o seu negócio vai morrer.
Você colocou bem, Xerto, não tem nada a ver com a pandemia isso aí, não. A pandemia só vai acelerar esse processo. A pandemia, na verdade, Lito, eu tenho repetido muito, a pandemia não mudou a direção em que o varejo caminhava, mudou a velocidade desse percurso, mas o varejo já estava indo para isso, para a integração do físico com o digital, para a venda fora da loja, para a busca de canais alternativos, o tal do omnichannel, coisa e tal. O varejo já caminhava para isso, mas tinha coisas que iam acontecer em alguns segmentos, ia acontecer em 3 a 5 anos, outros ia ser de 5 a 10, outros ia ser de 10 a 15 anos. E, pô, de repente, tudo foi trazido para 2 meses, 3 meses. Acabou, pô. Assim, a velocidade mudou exponencialmente, mas a direção já era essa, né? Exato. E o consumidor também mudou, né? O mercado mudou, a marca mudou e o consumidor mudou. Esse lance de consumidor, concordo plenamente com tudo que foi dito aqui. Assim, não tem que ficar esperando o consumidor ir, porque o consumidor também quer que venha. Né? Ele está lá na casa dele, no escritório dele, e também tem toda uma questão de conveniência. Quando você fala dessas questões mais atuais, a pandemia botou uma lupa, né, em todos esses desafios. Já estava acontecendo uma velocidade talvez não tão intensa, mas trazer todos esses canais integrados e mais os novos, os sacoleiros, os carretinos, menores ainda, Adri, entregar panetone com a sacola, os sapatos no mostruário, ir ao cliente, fazer a sua demonstração. De novo, você tem que ir, né, e não esperar só o cliente vir. Lito. Então, esse ponto eu acho super importante que você colocou, André, e tem um desafio para mim, em particular, na economia brasileira, que o Brasil é um país caro, certo? E ao mesmo tempo que ele é um país caro, a gente vai precisar ofertar condições mais baratas para os clientes. Então, imagina só, né? O Brasil é um país caro e você tem que ofertar condições melhores para os clientes. É uma equação quase que impossível. Eu vou dar um exemplo do nosso negócio aqui, até para que, eu até vou provocar isso de vocês, vou pedir, né, publicamente aqui, para que a gente construa um manifesto junto, né? Preciso de vocês para me ajudar nisso, porque as grandes companhias, as grandes empresas, elas conseguem ajudar muitas pequenas marcas a escalarem e crescerem a renda dos seus empreendedores franqueados, que serão os clientes dessas grandes marcas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A maior provocação que eu tive para entrar nessa história de auto-franquia, de micro-franquia, foi que existe um setor no nosso negócio automotivo que são as locadoras de automóvel, né? Que lavam muito carro. Né? Para a natureza dos seus negócios, ela tem que lavar cada carro. Cada vez que alguém alugou um carro e entregou, esse carro tem que ser lavado. E aí, muito lá no passado, um presidente de uma dessas locadoras me chamou lá para a gente tentar fazer uma composição para eu conseguir prestar serviço para eles. É tudo que eu queria, porque tem um volume gigantesco de serviço. E a conta não fechava nunca. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui hipotético, mais ou menos isso. Se eu cobrar R$20 para lavar um carro de locadora, é muito pouco para o meu franqueado conseguir prestar um serviço por R$20, e para a locadora é caríssimo, que tem um ticket médio de 60, 70 por um carro locado. Essa conta nunca fecha. Então, o modelo de micro franquia, né, essa figura do MEI, e ela conseguiu hoje, a gente já está operando, nós já estamos lavando o carro para a locadora por R$15, e viável economicamente. Não estamos sonegando imposto, não estamos trabalhando com mão de obra escrava, a pessoa não tem que ficar trabalhando 18 horas por dia, como trabalha alguns aplicativos aí, 7 dias por semana, para ter uma renda razoável mínima, de 3, 4, 5 mil reais por mês. Isso tudo só foi possível por causa da microfranquia. Entendeu? Se não fosse isso, esse modelo não existiria. Né? Então, qual é a minha provocação? Imagina quantos outros negócios não existem, né? E aí o Xerto como um bom consultor, a Andréa aí como uma pessoa que transita nesse mercado, a Adriana como a BF, quantas provocações que a gente não pode fazer para outros segmentos? E eu estou aqui hoje conversando com vocês numa empresa, uma empresa nova nossa,
que a gente criou com o nosso CTO na Dryosh, que criou todo um modelo onde o franqueado pode se concentrar na operação e o investidor pode investir nele com a garantia que ele vai receber. Certo? Não é porque o franqueado ele é um mau caráter, ou porque ele... Não, o franqueado não consegue fazer gestão financeira, ele confunde o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, ele vê o saldo na conta, ele acha que aquele saldo é dele, ele não faz aquilo de propósito, ele simplesmente se perde no financeiro. Então, a gente criou um modelo que a gente faz isso para o franqueado e dá garantia para o investidor. Então, você tem um monte de gente querendo investir, não sabe onde investir, juro negativo, tem um monte de gente querendo investir. Você tem um monte de gente querendo trabalhar. Pô, só falta fazer essas conexões. Então, existem outros segmentos que não lavagem de carro com locadora que podem fazer a mesma coisa. No próprio varejo. Essa é a provocação que eu faço aqui, entendeu? A provocação que eu faço para nós aqui, né, internamente, e para o mercado. Escuta, os grandes podem ajudar a gente a não ter amanhã 10 mil franquias, micro franquias, ter milhões de micro franqueados, mas milhões. Né? O Cheto colocou há pouco aí que são novos 1 milhão de desempregados. Antes da pandemia, a gente trabalhava com o número de 13 milhões de desempregados e 27 milhões de subempregados. Você tem 40 milhões de pessoas ávidas para empreender e melhorar um pouco a sua renda. Não estou dizendo assim que o cara está querendo sair de 1.500, 2.000 para 10 mil, não. De 2.000 para 2.500, para 3.000, para 4.000 reais. Nós temos hoje micro franqueados Dryosh, empreendedores individuais que já estão no limite do MEI. O cara já tem renda próxima de 8 mil reais. Ele tinha renda de 4 meses atrás de 1.500. Isso é realidade. Entendeu? Então, a provocação que eu faço, o que eu fico aflito é quantos outros segmentos não podem fazer a mesma coisa? Quantos outros... Ontem a sua provocação é tão legítima, Lito, porque ontem mesmo a gente estava discutindo numa das mesas redondas da ABF essa questão dos novos modelos, mas em termos de apropriar as figuras tão conhecidas, né, do sócio investidor, do franqueado operador, que são clássicas, né, do sistema de franquia. Ao longo do tempo elas se desassociaram, mas nunca foi tão importante trazer de volta a figura do investidor, né, para que o operador de fato se consegue contribuir de melhor que na operação da ponta, né? E ter alguém cuidando, né, da proteção ou da guarda desse investimento, porque é um investimento importante, a ponto de crescer e poder abrir a segunda unidade, a terceira, que é o objetivo, né? A Adriana colocou super bem. Ele começa pequeno, a micro franquia é a melhor porta de entrada. Ela é uma franquia mais simplificada em termos de, talvez, mix de produto, de equipamentos, de instalações. Ela propicia uma facilidade de operação na entrada que depois você, já com a mão mais azeitada, você consegue sofisticar, né? Agora, tem vezes que realmente o franqueado não tem nem o dinheiro e nem a mão para já começar num modelo de franquia um pouco mais complexa, por melhor que seja o treinamento dele. Então, é uma porta de entrada super bacana para gerar esse crescimento de um empreendedor que está aí solto, foi o que você falou, é um potencial de microempreendedores assim, bastante expressivo, com muita gente querendo investir. E, de fato, o mercado de franquia sempre se provou ser um mercado que merece essa oportunidade, né, de investimento. Não é um investimento como em banco, mas é um investimento que tem um retorno muitas vezes até mais garantido do que outros. E você imagina, André, amanhã você ter um plano de desenvolvimento de empreendedores. Você imagina amanhã eu estou num shopping e eu vejo lá um camarada que começou como um franqueado Dryosh, independente, lavando o carro, e ele amanhã lá está com o quiosque dele da Nut, entendeu? Com a família dele, amanhã ele está... Acho que esse é o grande... Ele está no mesmo espaço, né? Entendeu? Esse é o grande... Eu acho que, de novo, otimizar os espaços,
otimizar os espaços e criar novos pequenos centros de oportunidade. É isso aí. Né? E não deixa de ser uma escola. O multifrank faz muito esse papel. E não deixa de ser uma escola de empresa, né? De como tocar uma empresa, de como tocar um negócio. Nós precisamos de escolas de varejo, nós precisamos de escola, de maneiras de ensinar, porque assim, eu uso sempre um exemplo, próximo à minha casa, eu moro no mesmo endereço há 32 anos, né? E perto da minha casa tem uma floricultura, onde eu, ao longo desses 32 anos, eu gosto de dar flores para minha mulher, ela gosta de receber flores, incontáveis vezes eu já entrei lá e comprei flores para ela. Nesse momento, a floricultura está fechada. Nesse momento, eu não estou indo lá porque eu não estou saindo de casa. E eu fico pensando assim, essa pessoa, dona de lá, nunca me ligou para oferecer, olha, dia dos namorados está chegando, o senhor não quer? Ela sabe que eu gosto de comprar flores, sabe que minha mulher gosta de receber. Aí eu fiquei pensando o seguinte, sabe o que acontece? Ela não sabe sequer o meu nome. Eu compro lá há 32 anos, ela nunca se preocupou em fazer um cadastro. Ela não tem meu nome, ela não tem meu endereço, ela não tem meu e-mail, ela não tem meu WhatsApp. Então como é que ela vai se comunicar comigo? Ela não vai. Sabe por quê? Um pouco por acomodação, um pouco por ignorância, por não saber tocar o negócio, um pouco por ignorar que o maior ativo que um empresário pode ter são seus clientes. Todo varejista devia tratar a sua lista de clientes, seu cadastro de clientes, como o principal ativo da empresa. Não, o cara está preocupado, no caso da Adriana, com a panela, que é um ativo, que ele está preocupado com o carrinho ou com o quiosque. No caso do Lito, ele está preocupado lá com os equipamentos, com as escovas. O maior ativo dele são os clientes que ele tem. Pô. E, sinceramente, a grande maioria não sabe disso, não sabe gerenciar. Não estou nem falando de ter sistemas. Essa mulher podia ter um caderninho com os endereços, nome, telefone, anota. Se ela tivesse meu nome e meu WhatsApp, a data de aniversário da minha mulher, já estava bom demais, né? Eu já conseguiria me fazer venda. E se ela fosse franqueada de uma marca, ela teria tudo isso. Provavelmente teria isso, provavelmente teria, porque há alguém por trás com uma visão maior empresarial. E olha, vamos entender o seguinte, o Sebrae, principalmente de um tempo para cá, está fazendo um trabalho maravilhoso de suporte aqui em São Paulo. Nesse momento, a gente tem lá, o Lito e eu temos um amigo nosso na posição de superintendente, um cara que é empreendedor, foi empresário, é um cara sensacional, que está dando um ritmo para aquilo de empresa mesmo, de negócio. Mas mesmo assim as pessoas não acessam, não vão atrás, nem sabem que existe, e quando recebem não sabem usar. Assim, é uma coisa, nós precisamos educar as pessoas para o empreendedorismo. Deveria ser matéria na escola de primeiro e segundo grau, empreendedorismo mesmo. Porque, assim, uma coisa, eu ainda estava dizendo isso, eu estou dando mentoria para uma sobrinha neta minha que mora em Miami, está mudando para Nova York, casada, começou um negócio dela, lá uma vez por semana eu faço uma mentoria com ela. E ela estava se queixando, ela que é um gênio, tem não sei quantas pós-graduações, e ela disse, sabe que eu nunca tive uma aula de venda em nenhum dos cursos que eu fiz, eu nunca tive uma aula de como vender, eu nunca tive uma aula de como fazer um Instagram ou montar uma página, um website. Ela nunca teve aula nenhuma de nada que seja prático e que gere vendas e resultados. Essa é a verdade, né? Ela teve aulas maravilhosas, sensacionais, de muita teoria, muita coisa. Mas esse tipo de coisa nós precisaríamos ensinar para as crianças e para os jovens, mas desde pequenininho. Como é que monta uma banquinha para vender limonada, pô? Como é que monta um carrinho de pipoca, pô? E vai e sair daquela cultura que muitos foram criados, de que o bacana é, sem desmerecer, logicamente, ser funcionário público de carreira, né? Ou fazer carreira de 30, 40 anos numa empresa. Né? E mesmo funcionário de uma multinacional e coisa desse tipo, assim, porque assim, se você olhar as nossas faculdades de administração até recentemente, formavam executivos para grande empresa. De um tempo para cá, nós temos escolas que estão com foco no empreendedorismo, mas vamos reconhecer que não é a vasta maioria. Né? Exato, não adianta formar o cara depois que ele já chegou na faculdade. Nós temos que criar o espírito empreendedor no moleque, né? No jovem, na menina.
O nosso maior Vai aí desafio outra na Dryosh, provocação. o nosso maior desafio na Dryosh, quando a gente decidiu, porque a decisão já era antiga, a prática que não acontecia, a gente acomodado com aquele modelo de franquia tradicional, montar a loja grande em shopping, fazer isso, aquilo, outro, e quando a gente de fato falou assim, vamos partir para a história da microfranquia, que isso foi, a gente colocou em prática para valer meados do ano passado, eu estava até comentando hoje de manhã nessa reunião que os 10 primeiros, os 10 deram errado. Os 10, 100%. Né? Agora, o que foi mais incrível de tudo isso, e até hoje é assim, é você convencer a pessoa que ela pode ser um empreendedor. É muito louco, ele não acredita nisso. Ele vê o amigo dele ganhando bem, o cara postando no Instagram, tomando vinho, levando a família para não sei aonde, e ele não acredita que ele tem essa capacidade. E aí, só para finalizar, essa história real aconteceu comigo hoje, há pouco tempo, porque eu até liguei para esse franqueado, porque eu falei, nossa, mas que história interessante. Ele comentou lá para o grupo hoje de reunião da convenção da rede, que um que foi funcionário dele na loja, virou um empreendedor, tirou R$ 7.500 líquido no primeiro mês. Digo, era uma pessoa que tinha uma renda de 1.500, máximo 1.800 no mês. E aí eu liguei para ele, é um franqueado nosso lá do Iguatemi de Campinas. Falei, Áureo, me conta essa história direito aí, né? Porque até eu fiquei surpreso. Ele falou, Lito, essa história tem uma parte interessante. Este cara aceitou ser microfranqueado nos 49 do segundo tempo. Na hora que ele ia assinar a rescisão dele, ele ia sair do total do grupo. Porque ele não acreditava. Ele era o meu melhor funcionário. Eu tinha certeza que ele ia ser um senhor de um empresário, mas ele não acreditava no potencial dele. Aí, no primeiro mês, ele tirou R$ 7.500. Imagina que loucura isso. Então, você tem uma ideia, é a síndrome do vira-lata que o brasileiro tem, né? Ele acha que não é capaz. É muito louco um negócio desse. Então, o meio fez com que a gente criasse um monte de gente que não acredita no potencial dela. E eu estou vendo isso acontecer o dia a dia. Por isso da minha aflição. Eu vejo isso acontecer o dia a dia na nossa rede. Aí eu fico imaginando em quantos outros negócios a gente não poderia ter esse mesmo exemplo. Olito, é que eu acredito que a nossa geração, ela foi criada naquela fase que o vilão da novela era o empresário. Não sei se você lembra disso. Sempre o cara do mal era o dono da empresa, era o do mal. E aí todo o resto era o pessoal bonzinho e legal, né? Então a gente acabou, sei lá, tendo isso na cabeça. E como o Marcelo falou, não tinha curso de empreendedorismo mesmo, o pessoal não aprendeu sobre isso. É isso aí. O Marcelo falou uma outra coisa também sobre a floricultura local. A gente na IFA, uma das palestras que eu assisto sempre é sobre marketing local. E na convenção da IFA, a IFA é a Associação Internacional de Franquias lá dos Estados Unidos, eles falaram muito do franqueado ser um influenciador local. Então, da importância dele conhecer a redondeza, conhecer as pessoas que estão lá. Inclusive, tem franqueadoras lá que pagam para o franqueado, né? Eles usam verba do fundo de marketing do franqueado para pagar associação em clube, para pagar que ele faça parte sei lá, dos eventos locais, para que ele realmente conheça a pessoa, porque essa coisa de você comprar de quem você conhece, conhecer o teu cliente, é realmente super importante. E agora eles estão colocando isso como uma metodologia, e não só aquele cara que já tinha isso no espírito dele. Porque tem gente que é assim, que fala com todo mundo, que conhece todo mundo pelo nome, outras pessoas já não. Então agora eles estão botando isso no manual já. Olha que legal, isso é super básico. A gente acha que é básico, que a franqueadora está fazendo, que o brasileiro está fazendo, mas eu acho que o que o Lito colocou, que vocês colocaram, é mais óbvio ainda. Não ensinam ele a fazer essas coisas básicas, né? Não esquece de pegar o cadastro, né? Convida para um café. Seja a metodologia que for, este microfranqueado, esta pessoa, ela não tem esse conhecimento, o Marcelo falou, não é má vontade. Então, se alguém precisa pegar pela mão, seja um professor de ensino médio, seja, enfim, na graduação, seja na franqueadora que já está capacitando ele para a operação, capacita ele para o comercial, ensina ele da importância do relacionamento, né, com a sua clientela ou com o potencial que ele tem lá na frente, porque a gente já falou aqui, não vai ser só aquele que ele atende no balcão, ele vai ter que explorar
todo o potencial dele como vendedor da região. Você não acha que... Né? André, você não acha que se... A gente falou agora há pouco sobre isso. Se o motorista do aplicativo fosse um franqueado, você não acha que ele ia utilizar melhor o tempo dele? Ele não estaria fazendo um trabalho de courrier, ele não estaria fazendo um trabalho de entrega de flores da floricultura do vizinho. Você sabe entendeu? Que... Então, esse eu é o acho barato. que são duas questões. É assim, ó, se não contam o que você é, alguém vai dizer o que você é. Então, se você não se assume como empreendedor, ou como autônomo, ou como... E você está fazendo qualquer coisa, como quebra galho, né, temporário, surgiu vai se virando. Você não se... A palavra não é apropriada, mas de verdade, você não se empodera do que você é. Aí vem o juiz e fala em relação de emprego. Não é uma vontade, mas ninguém definiu aqui qual é o papel de cada um. E eu acho que as sempre um bico, né, André? Oi. É sempre um bico, né? Sempre eu estou aqui fazendo, eu estou dirigindo para o aplicativo, é um bico. Não, deveria ser o seguinte, eu estou empreendendo aqui, esse é meu empreendimento. Mas é aquela. A Adriana pôs um dedo num negócio que eu nunca tinha parado para pensar, das gerações, não foi uma só, né, Adriana, que foram criadas com o vilão da novela, é o empresário. É sempre assim, o empresário é bandido. O Brasil é um dos países onde o empresário é sempre visto, ou é visto na maior parte dos casos, como um explorador, como um sacana, como não sei o quê. E acho que pior que empresário, Adriano, só tem uma figura, que é o vendedor, né? Todo mundo tem vergonha de ser vendedor. Não conta para minha mãe, que eu lembro da piadinha, não conta para minha mãe que eu sou vendedor, porque ela pensa que eu sou porteiro de uma boate na zona. Então não tira a ilusão da velhinha, né? Assim, eu sou vendedor, o meu negócio é vender, eu sou um gerador de negócio para minha empresa, eu tenho muito orgulho de ser vendedor, mas eu vejo as pessoas na minha equipe com uma vergonha louca de vender. De vender. Eu queria aproveitar também e dar um outro exemplo, e não vou dar aqui, é só um spoiler do próximo encontro que eu já organizei para a próxima terça-feira. Que assim, hoje os papéis inverteram, então o papel do shopping, que sempre teve aquela também aura do malvado da história, né? Hoje é ele que está sofrendo também o revés da pandemia. O franqueador, que sempre foi, né, nunca o malvado, mas o que tem mais condição, o que tem o sistema, o que tem a liderança, o dono da bola, pela primeira vez se viu sem renda. E não é porque o franqueado não tem dinheiro, é porque ele não tem faturamento. Não tem faturamento. Não, o combinado não é pagar sobre faturamento. Não tem faturamento, não vai pagar. E como colocar o franqueador numa posição de parceiro mesmo, assim, pessoal, a gente sempre esteve no mesmo barco, e nunca o contrário. Só que dessa vez, quem está aqui também falando não consigo, sou eu. Porque o discurso sempre foi do franqueado, eu não consigo, está pesado, está assim, o franqueador tem que ajudar, o franqueador vai ajudar, é o papel do franqueador dar todo esse suporte. Mas tem horas que o franqueador também tem as suas situações mais delicadas, os seus momentos não tão, né, de liderança, os momentos de dúvida. Né? Como é que a gente faz agora? Então, acho que os papéis, de verdade, para fechar isso, mudaram. O empresário não é mais o malvado da história. Né? Nem o shopping que está revendo o seu papel. Né? Nem o franqueado é só quem se prejudica com a queda com o fechamento do varejo. Esta bigorna caiu na cabeça de todo mundo. Né? E todo mundo está sendo obrigado a rever seus papéis. E eu ficaria aqui horas batendo papo com vocês, porque é um prazer enorme. Então, eu já abusei demais do tempo de vocês. Eu queria só dar uma finalizada. Adriana, começa com você, Lito, e o Marcelo termina para a gente fechar esse encontro tão rico. Eu saio daqui sempre mais completa. Obrigada, pessoal. Dri. Ótimo, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite de participar dessa conversa. Também poderia ficar horas aqui conversando com vocês.
Mas vamos lá, eu vejo assim, a maior vantagem, a meu ver, de você fazer parte de uma rede de franquia é que você consegue compartilhar vários dos ativos da empresa e principalmente do conhecimento da empresa. Então, só isso. Às vezes eu vejo franqueado, não da minha rede, né, vou falar, mas de outras redes, que falam assim, eu tenho que ficar pagando royalties. Poxa, às vezes o royalties é mais barato do que se ele fosse contratar alguém para fazer uma partezinha do que a franqueadora faz para ele. Então, o fato de você conseguir compartilhar uma pessoa super especializada para falar com fornecedores, uma pessoa super especializada para ver as técnicas de venda, para desenvolver produto, etc., ele sozinho não conseguiria. E nesse momento, isso está muito à prova, porque todos os relacionamentos estão abalados, né? É difícil alguma coisa acontecer que mexe com todo mundo ao mesmo tempo, sempre um dos elos está mais para baixo ou mais para cima e você acaba querendo pegar daquele que está mais forte. Dessa vez é isso que você falou, André, está todo mundo bem complicado. Mas eu acredito também que o momento atual ele está muito propício para a gente pensar outras maneiras de fazer as coisas que a gente fazia. Então, seja no relacionamento com o franqueado, na participação deles, a gente estava falando antes sobre as lives, a gente está toda semana com alguma live, com toda a rede. Aí você fala, por que eu não fiz isso antes? Já existia essa ferramenta, né? Por que eu não... Eu tinha que ficar esperando uma vez por ano para fazer a convenção, você podia falar com eles toda semana. O nosso comitê de franqueado está muito mais ativo e isso está dando uma energia extra aqui para a gente. Então, a maneira de você lidar com o shopping, com fornecedores, com franqueados e até com outras franqueadoras ou com outras marcas, isso que o Lito falou, de repente, empresas se ajudarem. Eu tenho visto muitas oportunidades legais da gente pensar em coisas que antes a gente ou não pensava ou achava que não ia ser bem aceito ou que a pessoa não iria topar. Eu acredito que agora esse tipo de parceria vai funcionar muito bem. E eu acho que o que mais, para mim, marcou nesses últimos 3 meses é a quantidade de pessoas que estão dispostas a compartilhar assim, experiências, conhecimentos, aquilo que vocês estavam falando aí atrás. Se todo mundo... A gente só vai... Sei lá, eu só vou ter cliente comprando meu produto se tiver bastante gente com dinheiro no bolso. E para ter bastante gente com dinheiro no bolso, eu preciso que outras empresas também funcionem, também prosperem, também vendam bastante, contratem um monte de gente. Então, é aquele ciclo positivo. Tem que fazer a roda girar para cima. Para isso, um tem que ajudar o outro, as empresas se ajudarem para a gente, todo mundo, crescer junto aí. Então, é isso aí. Obrigada. Perfeito. Legal. E, pegando o gancho aí que a Adriana colocou, eu lembro de ter participado de um evento há muitos anos atrás, talvez mais de 10, onde o tema era só vai me dar bem se os outros se derem bem também, né? Então, acho que isso nunca foi tão válido, né? Valioso, né? Esse ciclo virtuoso que a Adriana colocou. Para mim, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, porque é uma oportunidade gigante de aprender, né? A hora de vocês não tem preço, né? Aquela história de que quanto vale a hora da Andréa, do Marcelo, da Adriana, não tem preço, a hora deles não está à venda, né? Então, prazer muito grande, eu saio muito mais leve desse bate-papo, então acho que isso por si já demonstra que foi excelente, porque cheguei na conversa num peso e saí daqui mais leve. Então, isso foi bacana, porque fluiu, aprendi muito, troquei e provoquei e volto com a provocação de que vamos criar de fato um manifesto mesmo. Acho que a BF pode nos ajudar nisso e outras entidades também de conexão, né? E acho que é essa que fica a minha mensagem final. Vamos conectar. É muito difícil você criar uma marca. Aqui são 4 marcas, né? São 4 exemplos de profissionais e de empresas que criaram marca. E vamos tentar fazer disso, então, mais negócio, né? Pegar várias pessoas aí que estão precisando e merecem e querem oportunidade e vamos conectar essas pessoas às oportunidades e fazer o negócio se desenvolver. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar no final, agradecer bastante e provocar aí, André, para a gente fazer mais vezes isso. Acho que foi muito legal, aprendi bastante. Bacana, né? Gostoso. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada, Marcelo. Eu ia dizer exatamente o que o Lito acabou de dizer. Precisamos fazer mais disso aqui, porque a minha sensação quando você diz agora temos que caminhar para o fim, falei, mas já está acabando. Agora que está gostoso, está acabando. Assim,
como mensagem aqui, eu vou pegar um pouquinho do que a Adriana falou agora há pouco e vou usar a frase de um vizinho meu, que logo nos primeiros dias de quarentena eu tinha esquecido alguma coisa que eu tinha trazido do escritório, eu tinha largado no carro, desci para pegar e encontrei esse vizinho também pegando alguma coisa no carro dele. Nós paramos o carro um do lado do outro e ele virou para mim e falou: Marcelo, não podemos desperdiçar esta crise de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não vamos desperdiçar essa crise. Porque ele tem 10, 12 anos mais do que eu. Ele diz assim, talvez seja a minha última crise. Talvez eu não tenha sorte de ter outra. Porque ele é o seguinte, tudo que ele fez na vida, ele melhorou muito nos períodos de crise. Ele aprimorou muito. E a Adriana disse isso, nós temos que descobrir, todos nós, que tem jeitos melhores de fazer aquilo que a gente sempre fez. Então, se você é um empresário que ainda não tem franquias, pensa se não é o caso de estruturar uma rede de franquias de alguma parte do teu negócio, se não dá para resultar uma operação de franquias. Se você já tem, o que você pode fazer de melhor? E, principalmente, olha para as oportunidades que vai aparecer muita gente querendo investir em franquia, até por falta de alternativa. Porque é isso aí, muita gente que está perdendo o emprego não vai conseguir voltar para a vida corporativa, porque todas as empresas estão demitindo, e também não vai ter punch, muitas dessas pessoas não têm punch, não tem know-how, não tem habilidades necessárias para criar um negócio do zero, e vão acabar investindo numa franquia. Então, olha que tem um monte de oportunidade. Se você é um franqueado, é hora de você colaborar com o seu franqueador e com o resto da rede. Tem que ter um jeito melhor de fazer as coisas que você sempre fez e um jeito melhor de se relacionar com a franqueadora do que você sempre se relacionou. Se você é um desses muitos desempregados que estão aí, ou mesmo um empresário, um varejista, percebe que está num ramo de negócio que não tem muito futuro. Olha em volta, porque tem tanta oportunidade de franquia, como a gente viu aqui, para todo tamanho de bolso, tem uma oportunidade de franquia aí. Vê se não é o caso de fazer isso. E para todos nós aqui, vamos continuar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui e que temos todos feito em outros momentos. Vamos continuar conversando, compartilhando e mostrando para as pessoas, que é uma coisa que tem me preocupado muito, e acho que eu, como mais velho, aqui nesse grupo, certamente muito mais velho que os outros, eu já vivi muitas crises antes, eu já vivi alguns fins do mundo. E eu tenho que dizer para as pessoas o seguinte, vai ter um depois, isso aqui vai passar e as coisas vão melhorar. E quando passar, nós vamos ter uma onda de prosperidade. É melhor todos nós mantermos o otimismo e não nos deixarmos arrastar pelas notícias ruins no jornal, por esses grupos de WhatsApp que são um inferno, que só falam de desgraça, pela questão política, por isso, por aquilo. Não se deixe levar por isso. Olhe para frente, porque vai ter um futuro brilhante logo ali. Eu garanto. São pérolas, né? Para a gente ouvir, para a gente orar. Muito obrigada, Lito, Adriana, Marcelo. Vocês são, além de grandes amigos, parceiros especiais, que são um exemplo vivo de que compartilhar, vocês são muito generosos, a gente só ganha e todos ganham. Muito obrigada de novo, espero que a gente marque um novo bate-papo, porque tema não falta, né? Assunto então a não gente falta. vai fazer isso outras vezes, com certeza. Pessoal, super obrigada. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.